Fala concurseira, fala concurseiro, aqui do canal do YouTube do Doutor Concursos. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, estejam estudando e se preparando para os concursos, tá legal? Começando o vídeo, pedindo a colaboração, pedindo a ajuda de vocês para deixar essa contribuição para a gente, deixar o like, tá? Se inscrever no canal e comentar aqui com a gente os vídeos. Aproveitando já no começo desse vídeo aqui para deixar um recado, a gente vai temporariamente reestruturar o canal, então a gente vai suspender as atividades semanais com os vídeos de atualidades, tá? Então, se você está chegando no canal, continua acompanhando, tá? Que a gente vai sempre trazer novidade, mas por enquanto a gente vai dar uma suspensão para a gente reorganizar as coisas aqui internamente. Tudo bem? Vamos então para a aula de atualidades dessa semana, nível ainda dentro da esfera nacional. Gente, uma conquista para as mulheres trans, que eu tenho plena consciência de que talvez isso vai cair nos concursos que vocês irão prestar por aí esse ano, tá? O STJ reconheceu, de uma forma até muito um pouco tardia, na minha opinião, tá? Que a Lei Maria da Penha também vale para mulheres trans. Veja, havia uma grande discussão nesse sentido, se as mulheres trans também seriam beneficiadas ou abraçadas pela Lei Maria da Penha, porque, de uma maneira ainda não prescrita, como estava na própria lei, essa lei se aplicaria às mulheres. Mas veja, nós estamos lidando agora com situações novas da própria sociedade e com a evolução natural dos fatos. As mulheres trans sofrem muita violência, sofrem inclusive mais até violência em alguns níveis da sociedade. O Brasil aí, gente, é um dos maiores países em que você tem assassinato de mulheres trans. Então, veja, nós estamos lidando com algumas inovações que precisam ser adaptadas na legislação, e que podem aí ser alvo dos concursos que vocês irão prestar. Veja, o Brasil responde a 38,2% dos homicídios contra pessoas trans no mundo. 140 assassinatos no país, sendo que o Brasil é, pelo 13º ano seguido, o país que mais teve, mais assassinou transexuais e travestis. Essa decisão do STJ vem crescendo, numa tendência, inclusive, dos tribunais julgarem a situação. Esse caso especificamente era o caso de uma mulher trans que estava na justiça, requisitando, inclusive, a validade da Lei Maria da Penha, porque ela sofria agressões do próprio pai. E a ação inicial, ou seja, a movimentação inicial penal da própria ação policial foi negada pelo fato de ela ser trans. Então há uma grande conquista hoje nisso. Uma vez que isso, inclusive, foi julgado pelo TJ, ela recorre ao tribunal, ao STJ, e o STJ, Superior Tribunal de Justiça, decreta isso, estabelece que sim, a lei deve ser aplicada também para mulheres trans. Até por uma questão, não só por uma questão física ou biológica, mas a agressão às mulheres trans, psicológica, por exemplo, ela acontece pela condição dela ser mulher, pela condição de ela estar no ambiente e sendo mulher. Então veja, não é somente pela questão física. Se fosse pela questão da compleição física, por exemplo, suponhamos uma mulher trans ou uma mulher biologicamente constituída, né, uma mulher cisgênero que entende-se como mulher e tem a identidade de gênero como mulher, se ela for alterofilista, por exemplo, ela não vai estar sendo beneficiada pela própria legislação? É um equívoco, né? É uma coisa errada da gente interpretar. No caso das mulheres trans, pelo fato de elas biologicamente estarem no processo de adaptação, não imiscui a responsabilidade, não se exclui a responsabilidade legal de ela sofrer também aquilo que a própria Lei Maria da Penha estabelece como violência psicológica, por exemplo, entre outras condições. Então é uma conquista nesse aspecto, algo que vai ser cobrado nos concursos que virão, e eu acho que é importante você saber, você está atualizado, você saber exatamente do que está acontecendo e ficar com esse foco aí nas questões de concurso que podem cair este ano sobre isso, tá? No outro âmbito, nós temos a marcha indígena, que foi feita na semana passada. Realizou na terça-feira, congregando aí quase 6 mil índios de várias denominações, de vários grupos indígenas,
no Brasil. Essa marcha ela, na verdade, ela está dentro de uma agenda, a agenda anti-indígena que está sendo votada, como eles mesmos consideram, dentro do Congresso. Essa marcha aconteceu em Brasília, tá? Reuniu aí uma grande gama de várias tribos para protestar, porque existem alguns pacotes, algumas leis que estão sendo votadas na semana, que foram votadas na semana passada, que começaram a entrar na pauta e que chamam a atenção da população indígena. Um deles, por exemplo, é a utilização dos agrotóxicos dentro de terras em que há o processo de licenciamento ambiental. Também a questão do marco indígena, que é aquela lei que está sendo analisada, inclusive temos vídeos aqui no canal, vídeos anteriores falando isso sobre o marco indígena, que fala da denominação, da demarcação de terras pré-1988. Ou seja, essa lei estabeleceria o direito à terra somente às comunidades que já estavam impostas à terra antes da Constituição de 88. De toda maneira, o acampamento, chamado Acampamento Terra Livre 2022, montado na capital, vai até o dia 14, com essas manifestações. Isso chama a atenção dos parlamentares, isso abre a discussão justamente das manifestações e dos projetos que estão sendo votados com esta pauta. Eu acredito piamente que isso também vai estar no norte aí, dos elaboradores de questão, de atualidades, porque é um fato que está vindo meio que às vezes até soterrado no meio da imprensa. Às vezes a gente não tem muito retorno dessas informações, acaba não tendo grande divulgação. Mas são situações que estão sendo colocadas hoje para votação, projetos de lei que estão sendo aprovados de 2019 para cá, e projetos de lei que, de uma maneira geral, prejudicam a comunidade indígena. A utilização dos agrotóxicos, essa questão do marco federal, do marco territorial, isto é uma realidade. Depois, a exploração das áreas ambientais que são preservação indígenas, isso também tem entrado na pauta de discussão e é outra pauta, outro assunto que eu acho que você precisa estar antenado, porque você precisa estar por dentro disso de alguma maneira para saber o que está rolando aí nesses assuntos. Acho importante você acompanhar e isso vai cair nos concursos, tá? Âmbito internacional, pessoal. Guerra da Ucrânia. Infelizmente, no começo da semana passada, essas imagens horrorosas circularam na internet, à televisão e chamaram a atenção da comunidade internacional mais uma vez para as atrocidades de guerra que estão acontecendo na Ucrânia. A cidade chama-se Bucha, é uma cidade que está a 60 quilômetros de Kiev. A cidade foi retomada pelo exército ucraniano e a chegada do exército lá demonstrou uma barbárie incrível. Corpos de cidadãos ucranianos deixados ao céu aberto por soldados russos. Valas abertas com 400 corpos enterrados, assim, às pressas. Outra situação, corpos que foram encontrados no subsolo de uma casa, com sinais de tortura, sinais de prisão, ou seja, eles estavam amarrados e foram executados. Talvez até com a proximidade das tropas ucranianas, a aceleração das ações horrorosas que foram feitas pelos militares russos para abandonar a cidade e por conta da superioridade militarista que eles estão ainda tendo dentro do território ucraniano, resultou nessas cenas que vocês já devem ter visto. Eu vou exibir algumas aqui depois no videozinho, que é uma coisa muito traumatizante. É claro que a Rússia nega. A Rússia negou veementemente, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia nega, diz que isso é mais uma armação dos americanos, mais uma armação dos ucranianos, mais uma mentira, mais uma fake news, etc. Mas os fatos falam por si só. Os corpos estavam lá. Inclusive fazendo o absurdo o exército russo, a defesa do governo russo, dizendo que foram os ucranianos que mataram os próprios civis. É algo humanamente impensável. As imagens rodaram o mundo, foram captadas por repórteres da BBC, pela agência internacional Reuters. Então, as imagens são muito fortes e falam muito alto, o que tem gerado muita informação, inclusive uma pressão de que a Rússia fosse acusada de crimes de guerra. Que o presidente Vladimir Putin está numa corrente internacional para que ele seja punido pelas situações que estão acontecendo, isso não é de hoje. As sanções já estão fazendo com que a economia russa quebre. Então, mais dia menos dia, a população já está, na verdade, já passa algum tempo sentindo os impactos econômicos, mas ainda atordoados. Até as redes sociais
externas estão sendo censuradas ou estão agindo de forma a censurar publicações de desinformações russas circuladas nas próprias redes dentro do território russo, para fazer com que haja um desvirtuamento das informações. O fato é que não há como se negar que a guerra da Ucrânia é uma atrocidade atrás da outra que tem acontecido. Essas imagens que chegam para nós, e até no final da semana, houve outras imagens de outras cidades que estão sendo retomadas aos poucos pelos ucranianos em que as situações foram piores. Situações de chacina. O primeiro-ministro da Inglaterra, Boris Johnson, esteve numa visita secreta de última hora, de relâmpago, conversando com o Volodymyr Zelensky e dizendo que vai haver uma liberação de verbas para a Ucrânia manter a resistência. Mas é uma resistência, às vezes, infrutífera, porque as imagens estão mostrando que o país está sendo destruído aos poucos pelas ações militares que não têm um fundamento, não encontram nenhum tipo de paradoxo ou relação com a realidade internacional. A Rússia continua fazendo a sua guerra particular, invadindo um país muito inferior militarmente e cometendo essas atrocidades sem nenhum tipo de responsabilização. A OTAN ainda mantém a tentativa de negociação, a Ucrânia é sempre colocada como sendo a parte mais prejudicada, porque realmente é a parte mais prejudicada, mas infelizmente as imagens a gente ainda vão continuar, nós vamos ainda continuar recebendo essas imagens que são muito chocantes e que mostram cenários de destruição completa. Chernobyl também, outras informações durante essa semana, de que soldados cavaram trincheira. Soldados russos cavaram trincheira no terreno de Chernobyl, um terreno contaminado com radiação. E notícias, pessoas porta-vozes do governo ucraniano dizendo, olha, soldados, infelizmente, em menos de um ano vão estar mortos, porque é um terreno totalmente radioativo e foram obrigados também a criar ferramentas de defesa do exército russo. É uma guerra desproposital, muito dela vai ser falada nos concursos, você precisa saber, você precisa estar antenado, estar sabendo do que está acontecendo por aí, mas infelizmente o cenário é muito ruim, é muito negativo. Mas eu tenho que aqui trazer as informações para vocês, né? Esse é o nosso objetivo. Por final, essa última informação foi muito recente, foi aí que saiu na sexta e no sábado da semana passada. Foram 2 artigos que foram publicados na revista Nature e que dão um alento para as pessoas ou aos familiares das pessoas que sofrem com esquizofrenia. O mapeamento genético, como inclusive eu falei no vídeo da semana passada, falando sobre o mapeamento do genoma humano, olha os primeiros resultados acontecendo aí. O que esses números, o que esses dados querem demonstrar? Talvez nós tenhamos agora um caminho para justificar ou para entender as pessoas que sofrem de esquizofrenia. A esquizofrenia é uma doença mental, ela acomete aí uma quantidade muito grande de pessoas, algo em torno aí, eu tinha marcado aqui, né? Cerca de 240, a pesquisa foi feita com 244 mil pessoas sem distúrbio e analisando 77 mil pessoas com distúrbio. 1 em cada 300 pessoas desenvolve um quadro de esquizofrenia, mas a OMS ainda não sabe detectar, e biologicamente nós não sabemos ainda quais são as causas da esquizofrenia. Talvez agora, com o avanço da medicina, no seguinte sentido, descobrir o sequenciamento genético do ser humano, consegue identificar as pessoas que têm a maior propensão genética a isso. E criar medicamentos para que essas ações genéticas sejam mais atenuadas, esses disparos, esses gatilhos genéticos sejam amenizados. Não há uma medicação de cura, veja. Os 2 resultados que foram divulgados, as pesquisas que foram divulgadas, não apontam cura, mas podem apontar tratamentos futuros que podem amenizar os sintomas. É o que acontece hoje com os medicamentos. Mas talvez no futuro nós tenhamos a possibilidade, você, eu e todos nós, que estamos estudando para concurso, que estamos observando isso, a gente vai ver talvez outras notícias no futuro perguntando para você sobre isso. As melhorias genéticas, o desenvolvimento da medicina, as melhorias médicas que foram originárias do mapeamento do genoma humano. A esquizofrenia é ainda uma realidade, ela faz com que a pessoa perca a noção da realidade, que ela tenha uma condição mental bem afetada, ela períodos total de psicose ou distanciamento total daquilo que está dentro da realidade, ela alucina, mas com a descoberta agora desses genes, pode ser que nós tenhamos no futuro medicações que possam combater isso ou prevenir que isso aconteça ou amenizar
os sintomas. É algo muito importante, achei muito legal trazer para vocês, porque é uma informação muito recente que pode cair aí nos concursos do futuro para vocês, tá legal? Pessoal, foi um prazer participar aqui das aulas com vocês, espero que a gente retome em breve, mas continue estudando, a gente só vai dar essa pausa temporária aqui para reorganizar as coisas, mas não desanime, continue estudando, continue com foco e sempre que possível visite o nosso canal aqui para que você tenha essas informações e responda as perguntas de atualidade nos concursos que virão por aí. Tá legal? Um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até!